Fundo imobiliário é um investimento muito conhecido no mercado brasileiro. E as pessoas, apesar de investirem muito nele, buscarem muito ele, de um modo geral não sabem como ele funciona ou como ele foi constituído. O fundo imobiliário, ele é um investimento, ao meu ver, bastante seguro, não pela garantia de retorno de dividendos, mas bastante seguro porque os imóveis, os papéis, e tudo que é comprado por um fundo imobiliário, 95% disso pertence a você, investidor. E como é que esse fundo imobiliário é formado? Um banco, ou uma corretora, ou uma gestora só, ele monta uma gestora de fundo imobiliário. A gestora de fundo imobiliário, ela fica obrigada a, em cada fundo imobiliário que ela resolver emitir, por quê? Porque um banco, ele pode ter 10 fundos imobiliários, uma gestora pode ter 10 fundos imobiliários diferentes. Mas para cada fundo imobiliário desse, a gestora precisa obrigatoriamente nomear um gestor, um administrador, e aí você vai ter também, para que essa gestora possa defender as suas indicações, é importante ter um analista CNPI. Enfim, a gestora, ela está 100% regulada e regulamentada e obrigada a ter profissionais bem formados e bem informados de mercado para que ela possa administrar e gerir bem o seu patrimônio. Então, depois que um banco ou uma gestora resolve criar o fundo imobiliário, ela vai primeiro tentar captar dinheiro no mercado. Se essa gestora está partindo do zero, ela pode, mas ela não é obrigada, a lhe garantir um retorno baseado no seu investimento inicial. Então ela vai fazer ali uma emissão de cotas ao mercado, uma emissão inicial de cotas ao mercado. Quando ela vai fazer essa emissão inicial, seria muito difícil uma gestora partindo do zero, ou mesmo um banco bem grande com o seu fundo imobiliário, fica muito difícil você, investidor, querer colocar dinheiro aqui se você não tem o histórico de dividendos desse fundo imobiliário. Já que você não tem esse histórico de dividendos, essa gestora pode te garantir um dividendo médio, anual ou semestral, ou seja, ela vai dizer para você, investidor, ó, se você colocar aqui R$100, eu vou te dar 1% de retorno por 12 meses, ou seja, então, durante os próximos 12 meses, ela vai te dar R$1 todo mês. E isso que ela determinar que vai te dar, ela é obrigada a dar. Se ela prometer, ela tem que cumprir. Se ela não prometer, você entra no risco. Mas se ela prometeu, você vai ali receber o que ela prometeu. Terminado esse prazo, que é o prazo aí de maturação, de aquisição dos imóveis, de finalização dos contratos de compra e venda, e obviamente depois de captar novos inquilinos para esses imóveis, a corretora daí você entra no risco junto com essa gestora para poder participar do recebimento de aluguéis, se for um fundo de tijolo, ou de recebimento aí do dinheiro, se a gente vai falando de um fundo de papel, que normalmente pega aí, faz compras de dívidas de papéis imobiliários, tá? Então, esse fundo ele é formado inicialmente, esse fundo imobiliário, e você pode aí, como eu falei, entrar no risco inicial ou num risco relativamente calculado se ele te fizer uma oferta inicial. Claro que o nascimento de um fundo imobiliário é uma empresa. Como é uma empresa, podem haver estratégias específicas de comprar imóveis que já estão alugados, que já têm qualidade, que o contrato já é longo, então isso é comum acontecer. Pode acontecer também constituição de fundos imobiliários quando uma empresa, por exemplo, muito grande, para se capitalizar, vende seus imóveis para um fundo imobiliário, depois de dona, ela passa a ser inquilina. E ali ela já tem um contrato, seja um contrato padrão ou um contrato fora de padrão. Quando a gente fala de padrão ou fora de padrão, a gente está falando igual do mercado imobiliário, né? Então, um contrato de 20 anos, a gente chama de contrato atípico. Se o contrato é um contrato padrão, 2 anos, 5 anos, a gente chama de contrato típico, ou seja, ele é típico do mercado ou atípico do mercado. Então, uma empresa muito grande que usa seus imóveis, mas que está precisando de dinheiro, ele pode ceder seus imóveis para um fundo imobiliário com um contrato atípico de locação, e aí pode ser um contrato atípico de 50 anos, ou seja, uma mega empresa, ela está saudável, mas ela quer dinheiro, vende seu imóvel para se capitalizar de forma muito barata, para se capitalizar com dinheiro muito barato, e ela já faz ali um contrato que vai garantir você, investidor, de que eu vou ser inquilino desse imóvel por 50 anos. Então, nesse contrato atípico, você, investidor, já entra com aluguel garantido. Então, você está vendo que a construção de um fundo imobiliário é muito parecido com uma negociação imobiliária, mas normalmente você, investidor, vai entrar com seu capital pulverizado em vários imóveis e gerido por uma empresa especialista, onde ali vão ter pessoas constantemente avaliando
a qualidade do imóvel, mas também a saudabilidade dos inquilinos. Na hora que o administrador, o gestor ou as pessoas que estão envolvidas no fundo imobiliário perceberem que aquele inquilino não é um bom inquilino e que oferece risco para você, investidor, ir para o fundo, ele vai começar a procurar novos inquilinos, vai pedir a desocupação do imóvel. Então você tem aqui uma gestão profissional muito parecida, como se você tivesse investido no imóvel solto, no imóvel comum, onde você é o investidor único. Espero que esses pontos tenham sido suficientes para você entender que o fundo imobiliário, ele não é só um bancão, ele não é só uma corretora, mas sim uma empresa bem administrada, regulada e que deve satisfação não só a você, investidor, mas ao mercado financeiro e também às entidades que regulam ela. Quando for entrar no fundo imobiliário, faça uma boa avaliação de quem é a gestora, se está começando, se tem experiência, se tem bons imóveis, que isso vai facilitar para você ter bom retorno. Se você ficou com alguma dúvida sobre seus investimentos ou planejamento financeiro, clica aqui embaixo, você vai cair no nosso canal do YouTube e ali a gente vai ter mais vídeos sobre investimentos, planejamento financeiro e sobre carteira de valor.